Bom dia, sétimo ano. Nós vamos iniciar agora a nossa aula resumida de revisão para o simulado de vocês, tá? Eu sei que hoje nós não teríamos aula, porém eu resolvi colocar essa revisãozinha rápida só para vocês estudarem antes de fazer o simulado e relembrar algumas coisas importantes. O simulado de vocês terá duas partes, tá? Algumas questões sobre o conteúdo do ano passado, que nós revisamos no início do ano, e a maior parte das questões sobre o conteúdo novo do sétimo ano. Sobre o conteúdo do ano passado, nós teremos 4 temas. A pré-história ali, que é a evolução do homem, que nós estudamos no início do ano passado, Grécia Antiga, Roma Antiga e Idade Média. Sobre a pré-história, o que você vai se lembrar? Você vai se lembrar das etapas da evolução até chegar na nossa espécie. Então, o nosso ancestral mais antigo é o Australopithecus, que ele tinha a habilidade de andar sobre 2 pernas. Depois veio a espécie Homo habilis, que o Homo habilis ele vai começar a fabricar as suas próprias ferramentas. Depois veio o Homo erectus, que ele vai conseguir dominar o fogo. Não é que o fogo ainda não existia, ele já existia, mas o homem ainda não tinha domínio sobre ele. Com o Homo erectus, ele vai passar a ter. Depois vai vir o homem de Neandertal, que é uma espécie que já tinha hábitos culturais e já formava famílias. E depois vai vir a nossa espécie, que é o Homo sapiens. Sobre a Grécia Antiga, lembrem-se que as principais cidades da Grécia Antiga eram Atenas e Esparta. Atenas é uma cidade completamente diferente de Esparta. Atenas é uma cidade voltada para a educação, para as artes, para a filosofia, para a política, e foi lá onde surgiu a democracia. E Esparta já é uma cidade voltada para a guerra. A educação ela é militar. As crianças, desde os 7 anos, elas aprendem sobre a arte da guerra. Roma, lembre-se daqueles 3 períodos da história romana: monarquia, república e império. Monarquia, república e império romano. Lá em Roma é que a gente estudou os gladiadores, que eram aqueles homens que lutavam até a morte no Coliseu. E a Idade Média, que é o nosso último tema do ano passado, você tem que se lembrar da relação entre o senhor feudal e os seus servos, tá? O senhor feudal, ele dava para os servos um pedaço de terra e proteção contra os ataques. E os servos, em troca disso, davam trabalho e impostos para o senhor feudal. Então, lembrem-se desses 4 temas para o simulado de vocês. Sobre o conteúdo novo, o que vai cair? Basicamente, fortalecimento dos reis e as grandes navegações. Então, lembrem-se que nós estamos estudando no 7º ano a Idade Moderna, que é aquele período que vem logo depois da Idade Média. A Idade Média foi o nosso último assunto do 6º ano, então o nosso primeiro assunto do 7º ano tem que ser a Idade Moderna, porque é o período que vem após a Idade Média. Então, na Idade Moderna, os reis eles vão se fortalecer. E esses reis vão se fortalecer com o apoio de 2 classes, a nobreza e a burguesia. A nobreza ajudou os reis a se fortalecerem por quê? Porque ela queria cargos importantes e privilégios. A burguesia ajudou os reis a se fortalecerem porque ela queria que o rei fizesse uma moeda única para facilitar o comércio e queria que o rei também fizesse estradas para facilitar o deslocamento, a venda de mercadorias. Essa forma de governo em que os reis eles dominam tudo e eles têm um poder absoluto é chamada de monarquia absolutista. E as primeiras monarquias absolutistas a existirem na Europa, a se formarem, vão ser Portugal e Espanha. Ou seja, Portugal e Espanha vão ser os primeiros países a aparecer na Europa. E vocês podem me perguntar, tia, mas o que tinha antes, então, se não existia Portugal e Espanha? Na região onde era Portugal e Espanha, existia um conjunto de reinos, tá? Eu mostrei na sala para vocês que tinha um conjunto de reinos, e tem lá no livro de vocês falando isso, e uma parte da Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, era dominada pelos muçulmanos. Então, o que aconteceu? Para Portugal se formar, um cara chamado Dom Afonso Henriques se separou dos reinos que existiam ali na Península Ibérica e vai formar um condado para ele, chamado Condado Portucalense. E aí isso já é o início de Portugal. Depois ele vai expulsar os muçulmanos do sul do território dele e vai formar Portugal.
Já a Espanha ela vai se formar a partir do casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, certo? Esses reinos vão se unir, o reino de Castela e Aragão, e aí vão expulsar os restos dos muçulmanos que ainda tinham lá na Península Ibérica. A partir do momento que Portugal e Espanha se formam, eles vão investir nas grandes navegações, por isso que eu puxei as setas aqui para grandes navegações. Qual era o objetivo deles com as grandes navegações? Eles queriam encontrar uma rota marítima para as Índias, uma rota nova para as Índias, para poder pegar as especiarias que eram produtos tão apreciados pelos europeus na época. É claro que, além de chegar nas Índias, eles iam aproveitar essas viagens para descobrir algum território que eles não soubessem e encontrar ouro, tá? Que era um produto super valorizado pelos reis na época. Mas o objetivo principal era encontrar a rota para as Índias, para buscar as especiarias e também território e ouro. Portugal vai tentar chegar nas Índias contornando o continente africano, tá? Saindo de Portugal, descendo, contornando a África e depois subindo a África para poder chegar nas Índias. Espanha vai ter uma outra ideia. Ela vai sair, a ideia é que o navegador saia da Espanha, navegue pelo Oceano Atlântico, vá para o Pacífico, dê a volta ao mundo para chegar na Ásia e para chegar nas Índias, tá? Portugal vai ter 3 navegadores importantes. Primeiro é o Bartolomeu Dias, que ele vai ser o cara que vai conseguir sair de Portugal, descer a África e passar pelo Cabo das Tormentas, que é lá no sul da África, só que ele não vai contornar toda a África, ele só vai passar pelo Cabo das Tormentas e vai aprender como é que se passa por aquele local que sempre foi tão perigoso que ninguém conseguia passar. Então, ele vai ser importante porque ele vai ser a primeira pessoa que vai conseguir passar pelo Cabo das Tormentas. Depois dele vai vir o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, sim, vai conseguir dar a volta completa, descendo a África, passando pelo Cabo das Tormentas, subindo até chegar na Ásia. Tá? É importante que vocês olhem aquele mapa que tem no livro de vocês, tanto o mapa mundi quanto o mapa que tem lá naquele capítulo, em uma atividade que diz as rotas feitas pelo Bartolomeu Dias, pelo Vasco da Gama, pelo Pedro Álvares Cabral e pelo Cristóvão Colombo. Tá? E o Pedro Álvares Cabral, ele estava saindo de Portugal para ir para as Índias, contornando a África, porém ele fez um desvio no caminho, atravessou o Oceano Atlântico e acabou encontrando o Brasil. Para a Espanha, o principal navegador foi o Cristóvão Colombo, porque o Cristóvão Colombo foi o cara que ia fazer essa viagem de navegar para o oeste, contornar o mundo e chegar na Ásia, mas ele acabou não fazendo essa viagem porque no meio desse caminho ele encontrou a América, que era um continente até então desconhecido pelos europeus. Lembrem-se, quem descobriu, entre aspas, a palavra descobriu, tá? Porque descobriu para os europeus. Quem descobriu para os europeus a América foi o Cristóvão Colombo. Ele vai chegar na América em 1492. E 8 anos depois, o Pedro Álvares Cabral chega ao nosso território brasileiro, tá? Por que tem essa diferença de anos? O Cristóvão Colombo, quando ele chega na América Central, tá? Ele não chega no Brasil. E já o Pedro Álvares Cabral, quando ele chega na América do Sul, ele chega no território brasileiro. Certo, meus amores? Então, para prova de vocês, para o simulado de vocês, é isso. Grandes navegações, formação de Portugal e Espanha, fortalecimento dos reis. E o conteúdo do ano passado é evolução do homem, Grécia Antiga e suas principais cidades, Roma e os seus períodos históricos e a Idade Média, senhor feudal e servos. Um beijo, boa revisão, até o simulado. Tchau, tchau.